Agora a gente está no ponto, então, da gente construir agora o nosso table mobile, e a gente vai incluir já o nosso arquivo de praxe, style.ts, e aqui a gente vai fazer import styled components. A gente vai deixar aqui só para reserva, e aqui a gente já vai iniciar todo o processo. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é o mesmo processo do table desktop, tá? Claro que em vez de a gente utilizar o table, agora nós iremos utilizar uma outra estrutura, mas basicamente seria essa daqui. Então, a gente vai ser um pouco mais breve aqui, sem entrar muito nos detalhes do porquê a gente está usando card map ou da onde que vem o price e assim sucessivamente, tá? Então a gente vai focar aqui em construir uma estrutura mobile. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é declarar, né, as constantes que elas são exportadas do use cart, beleza? Então essa é a primeira situação que a gente coloca aqui. Então a gente vai colocar aqui o cart, o, uh, o cart, a gente já vai pegar aqui, né, que já vai facilitar a nossa vida. Então precisa ser o cart, remove, snack from cart, snack, cart, increment e o decrement, ok? Então nesse caso aqui agora a gente já tem as funções. E agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai importar o container do nosso style. Então a gente vai colocar aqui o container, beleza? Na sequência, o que a gente precisa fazer? Colocar cart.map. E o map tem a mesma função do map do desktop, que é fazer o quê? Iterar e trazer aqui pra gente item a item, tá? Então vou colocar aqui item. E lembrando que no caso do JSX, nós não utilizamos a estrutura de JavaScript, sim a estrutura de JSX, que é o parent, beleza? Pode ver que quando eu coloco aqui o fragment, ele nem reclama mais. Então, aqui, o que, que a gente vai utilizar? Nós iremos utilizar uma div e aqui nós iremos utilizar aqui. O que, que é aqui? É a forma de diferenciar esse objeto dentro de um looping. E agora, o que, que a gente vai colocar aqui como descritivo de que? A mesma aqui que nós adicionamos anteriormente, tá? Então, seria um snack e um ID, tá? Então, ficaria burger 1, pizza 2 e assim sucessivamente. Que mais? Agora, na sequência, a gente vai adicionar então aqui uma imagem. Então eu vou colocar div, não dir, né? Div, e aqui a gente vai colocar uma tag img. O img, ele vai ter como source o item.image. E aqui o out, a gente vai colocar item. O nosso name, beleza? E na sequência, o que, que eu já vou fazer? Eu já vou ajustando aqui o nosso estilo, beleza? Então aqui o nosso estilo, o style em si, ele vai conter aqui um display flex para o styled.div, ok? E aqui ainda a gente vai precisar de mais outros elementos que a gente vai acrescentar eles na sequência, tá? Agora, o que, que é mais que a gente precisa? A gente precisa construir uma outra div aonde vai conter os dados propriamente dito. Aqui a gente vai colocar um H4, que seria o item.name, e aqui a gente vai colocar um span, que seria o price. Span, o current format do item.price. Belezinha? Deixa eu só ajustar aqui a ordem de importação, por mero capricho, isso não muda em nada, tá? Toda a aplicação. Agora, a gente vai acrescentar abaixo mais uma div, que essa div vão ser os botões de ação, ok? Então, dentro da nossa primeira div, a gente abre outra e a gente vai colocar aqui um button, ok? Deixa eu colocar aqui o type button. E aqui a gente vai acrescentar basicamente depois uma imagem de menos e depois de mais. Mas eu já quero colocar aqui na sequência o on click, que basicamente é a nossa é a nossa função de snack decrement, ok?
que eu vou aqui passar como argumento, o próprio item. E aqui, na sequência, para poder fazer a importação, a gente vai importar aqui, no caso, o plus img e o minus img, tá? E eu vou utilizar aqui até a própria estrutura que a gente já está acostumado, beleza? E aqui eu vou colocar o minus, que seria o decrement, beleza? Aqui o minus, ele vai entrar como imagem. Então a gente vai colocar aqui ele como atributo de source, e aqui a gente vai colocar como out. Deixa eu só ver qual foi a distribuição que a gente colocou aqui, ó. Remover quantidade. Remover quantidade. Ele está dando um errinho aqui só também, porque a gente precisa aqui declarar uma função anônima chamando a função de decrementar. Então agora voltando ao nosso IMG, beleza? E a gente vai fazer aqui agora a estrutura de span, o item.quantity, ok? Com o esquema do pad start, tá? Aqui é para ele acrescentar os zeros, né? Então vou colocar 2 zeros, ok? E aqui ainda mais um button. Só que nesse caso do button aqui é adicionar quantidade. Aqui é o plus img. E o meu caso, ele removeu aqui. Pode ser que o seu Visual Studio Code não esteja para remover, mas o meu remove variáveis e importações não utilizadas, tá? Então aqui a gente agora tem o plus e temos que chamar a função de snack decrement, ok? Então eu tenho aquele conjunto de botão, informação de quantidade e o botão ao lado, ok? Então esse cara aqui, ele é responsável pela div que tem as ações. Aqui agora a gente vai colocar um próximo button que é o de remover, beleza? Então vou colocar aqui estrutura de button, type button, e aqui nós iremos colocar como onClick a nossa função de remove snack from card, ok? E aqui a gente vai passar o item como propriedade. E aqui anteriormente utilizamos o nosso ícone, que seria o trash, né? Que seria basicamente ali o nossa lixeirinha, tá? FA trash alt. Agora, no final da div do botão, a gente vai adicionar um H5, que a gente vai colocar aqui o subtotal. H5, e a gente vai colocar aqui o span e vai escrever assim, subtotal. E a gente vai colocar aqui o current format de item.subtotal. Beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui que a gente vai ter de itens aqui, beleza? E na sequência do cart map, ok? A gente vai colocar ainda o nosso confirm order. Confirm order. Ok? Confirm order, como você já sabe, ele é um componente que ele faz lá o total de itens. Aqui, deixa eu só ver o snack card increment, tá? Eu só estava aqui com uma função errada. Então, o snack card increment e o decrement ele ia dar um pequeno probleminha. E agora o que que acontece? Ele está todo deformado, né? Porque ele tem a estrutura do HTML que traz o esqueleto, mas ele não tem aqui o CSS que ele vai colocando as coisas propriamente ditos ali nos seus respectivos lugares. A gente já colocou aqui uma estrutura interna, só que agora a gente vai adicionar mais alguns detalhes. E agora, para a gente diferenciar essa div, a gente vai colocar aqui um class name, que a gente vai colocar um item chamado order item. Ok? Essa classe aqui a gente vai utilizar aqui no style. E nós iremos trabalhar aqui basicamente as coisas que correspondem àquela div. Então, primeira coisa, o background como black, um paging, um border radius para ficar a borda arredondada, e a gente vai colocar aqui o conceito de display grid, em que ele vai fazer basicamente distribuir os itens como um formato
basicamente de tabela. Então tá vendo que ele já deixa as coisas aqui formatadas lado a lado como se fosse o Flex, ok? Só que você já percebeu aqui que a gente não tem na nossa imagem ajustada, por isso a gente vai colocar, no caso, para a primeira div first child, uma imagem, tá? E a imagem já foi colocada aqui na lateral. Agora, para o nosso last child, ok? Que seria as próximas divs. Ou seja, eu tenho duas divs, né? Tem a primeira div da imagem, que foi a que a gente acabou de fazer. Agora a gente vai trabalhar essa div, que é essa last child, ok? Então, para ela, a gente vai fazer um comportamento de flex também. Por quê? Porque daí eu vou colocar assim, ó, nesse formatinho, beleza? Com a direção de colunas espaçadas. Aqui, o H4, que é esse título aqui, a gente vai deixar ele um pouquinho maior. Então, a gente vai colocar uma fonte e deixar ele já devidamente formatado aqui, escrito mega, beleza? Agora, para o nosso primeiro spam, que seria esse cara aqui, a gente vai formatar o preço. Então, a gente vai colocar o peso da fonte, né, a espessura da fonte, e um font size de 2 pixels, para que 2 unidades relativas, para que a gente deixe ele um pouco maior aqui, ó, 25 e 50, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou formatar essa div aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer com que esses carinhas aqui fiquem lado a lado e devidamente formatado. E para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui uma div com display flex com align items, tá? Então se você ver, eles já ficaram todos alinhados aqui, só que a gente ainda precisa dar tamanho para todos esses caras aqui. Então dentro dessa div, nós iremos levar ainda mais uma div, que seria essa div aqui, ó, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar ela numa posição e a outra seria o botão em separado. Então, essa div são dos botões que ficam aqui, ó. Esse, isso e isso, ok? Então, ele vai ter um flex shrink de 0, ou seja, ele vai espaçar ali, display flex, e vai dar aqui um gap. Para o caso dos botões, tá? Para o caso dos botões, nós iremos fazer o quê? Dar um background none, flex 0, border, display e imagem. Então ele vai ficar desse jeito aqui, ó, um do lado do outro, com a espessura de 2 rm e essa quantidade aqui, beleza? Ainda nós temos que tratar o próximo spam, que seria esse cara aqui, que é o item de quantidade. Então eu venho aqui, depois do button, e vou tratar o item de quantidade, como display block, esse background white, page e as fontes, ok? Então a gente vai colocar aqui, ó, ele bem grandão, arredondado, para que a gente possa trabalhar, ó, já está até funcionando, tá? A gente só está formatando as coisas aqui, CSS é assim mesmo. Agora, na sequência, abaixo dessa div, ok? Abaixo dessa div, nós iremos tratar quem? Aquele outro button, que é o button de remoção. Ok? Então ele tem um flex shrink, um display e um SVG. Só que agora ele vai deixar a lixeirinha como amarela. Então ele vai deixar a lixeirinha aqui maiorzinha. Fechou? E agora tem esse botão. Agora abaixo dessa nossa primeira div, ó, vou dar um colapso aqui. Abaixo da nossa primeira div, agora tem o H5. Então o H5 ele vem aqui então dessa forma, distribuindo e deixando aqui o subtotal. Então veja que, olha só, se eu tiver dessa forma, eu estou aqui com table, se eu estiver dessa forma, estou renderizando o outro objeto, na qual ele já deixa aqui totalmente formatado. Só que ainda tem um outro detalhe de Media Query. Qual que é o detalhe de Media Query? Quando nós estivermos aqui abaixo dessa primeira div, que nós iremos fazer? Nós iremos colocar um Media Query. Para quem não sabe, o Media Query ele é uma espécie de formatação condicional, só que para CSS, em que eu tenho aqui a condição de largura. E aqui eu vou fazer o quê? O first child passa a ser uma dimensão diferente com altura de 10 rem, o last child com esse gap e o H5 com essa fonte. Ou seja, ele passa a ter esse comportamento aqui. Ou seja, se ele for um tablet, ainda assim ele é aquele mobile. Agora, se ele for um dispositivo móvel, ele vai deixar a imagem desse jeito, escrever dessa forma e vai deixar aqui esses elementos empilhado, tá? Ainda assim não é tabela, só que aqui
enfim, aqui é a tabela, e agora esse outro aqui, ele tem esse comportamento específico, tá? Que ele vai tornar aqui esse comportamento amigável para exclusivamente o mobile, beleza? Ainda assim, nós temos aqui o finalizar pedido, que agora nós iremos fazer um pequeno ajuste no objeto, que é esse objeto aqui, ó, o confirm order, tá? Então, o confirm order, o style dele, nós precisamos fazer um pequeno ajuste agora também de CSS. E o ajuste que a gente precisa fazer, basicamente é, para quando for celular, eu estou aqui, olha só, no Components, Confirm Order, Style Container. Então, quando eu estiver aqui com 540, eu vou aplicar esse conjunto de regras e ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai escrever o total e depois ele vai finalizar o pedido. E com isso, a gente acaba concluindo aqui essa primeira etapa do carrinho, em que eu tenho as propriedades funcionais dele para desktop, as propriedades funcionais dele ainda para mobile, né? Então, basicamente, é a mesma coisa aqui. Eu posso excluir esse outro, beleza? Então, a gente pode aqui deixar ele totalmente funcional, seguir aqui para o nosso carrinho, por exemplo, e ele está funcionando aqui no mobile.